Graça e paz, meu amado irmão em Cristo. Hoje nós iremos refletir sobre um tema que já estamos acostumados a ouvir: discipulado. Quais atitudes de um discípulo disciplinado? Tomemos como base o que Paulo escreveu aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 9, os versos do 24 ao 27. Diz assim na minha versão NVI: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Baixe sua fonte, vamos falar com Deus. Ó Pai, aberta está a Tua palavra, fala conosco nesta noite, nos mostra as maravilhas da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Atitudes de um discípulo disciplinado. Vamos pensar um momento na seguinte situação. Você decide se levantar logo cedo para ter mais tempo com Deus. Mas naquela hora do levantar, o sono aperta e você muda logo de ideia e cochila mais um pouco. Uma outra situação que nós podemos pensar: você se coloca de pé na igreja para louvar a Deus, mas logo em seguida as suas pernas estão cansadas. E o que é que você faz? Você e eu, sentamos e esperando assim que acabe o momento de louvor. O que nós podemos tirar de ensinamento, meus irmãos, dessas duas situações é que existe uma relação entre disciplina física e a disciplina espiritual. Muitas vezes nosso corpo ele tem a última palavra em nossa atividade espiritual e não deve ser assim. Se você vive segundo os desejos do seu corpo, você avançará pouco neste alvo que Deus colocou em seu coração e no meu coração, em nossas vidas. O seu corpo obedece a você ou manda em você? Eis a questão, Difícil até para se responder nesse momento. Mas vamos lá. Para que você cresça na prática de uma vida disciplinada, meu amado irmão, você precisará fazer com que o seu corpo aprenda que a última palavra em sua vida é Jesus. Jesus Cristo deve ser a última palavra. Você e eu precisamos dominar a situação em que estamos passando. Na passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 24 a 27, Paulo, o próprio autor, ele nos exorta para sermos competentes naquilo que fazemos para o nosso Deus. Existe outra versão que diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, apenas um. E Paulo ele começa a discorrer falando que este que ganha, e até aqueles que não conseguiram alcançar o prêmio,
simplesmente dedicaram horas e horas e horas a fio, um treinamento duro, rigoroso, para poder estar competindo. Meus irmãos, ter disciplina necessário se faz ter pelo menos 3 atitudes. A primeira delas, determinação. O versículo 24 ele é claro, quando Paulo ele diz assim: olha, vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um, isso é determinação. E muitos que nos rodeia na atual circunstância estão desanimados, estão desesperados, desestimulados e simplesmente esquecem que Deus, através do Espírito Santo, nos dá a determinação de conquistar o grande prêmio. Determinação nos dá a noção necessária para onde queremos ir, meus irmãos. Mas como chegar a algum lugar se eu não tenho ideia para onde vou? E é por isso que estamos dia após dia lendo e relendo para justamente não esquecermos para onde estamos indo. A igreja primitiva, meu amado irmão e irmã, assim como a maioria das igrejas da atualidade, traça seu planejamento estratégico focado em obedecer à missão de Deus, que está lá em Mateus 28, no finalzinho do capítulo. Atos 2:42 diz assim: a igreja primitiva era uma igreja que possuía marcas de união, intrepidez, coragem, temor a Deus, obediência, milagres, evangelismo e ação social. Está lá em Atos 2:42. Quando nos aprofundamos nos versos 24 de 1 Coríntios 9, percebemos que Paulo faz referência a algo que todo atleta tem hábito: competir. O profeta Isaías escreveu certa vez: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está lá no verso 31 do capítulo 40 de Isaías. Percebo que Isaías está sendo claro. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que focam no Senhor, o próprio Senhor renova as suas forças. Todo discípulo que vive plenamente o chamado tem este renovo em sua vida. Por mais difícil que ela esteja no momento, todo discípulo que tem o foco, que sabe para onde está indo, assim como Jesus sabia quando veio à terra, ele sabia que voltaria à casa do Pai. Toda pessoa não apenas sabe quem ele é, mas sabe que ele foi criado para fazer a vontade exclusiva de Deus. Meus irmãos, correr, competir com perseverança, a alegria, e com alegria, diria até, aquilo que nos foi proposto por Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, assim escreveu: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, determinação, a corrida que nos foi proposta. Algumas versões trazem a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se nada mais, nada menos do que à direita de Deus. E quantos de nós estamos esquecendo dessas promessas de que estaremos perto desse Deus maravilhoso, se conseguimos alcançar a coroa, se formos determinados. Nessa passagem de Hebreus, meus irmãos, tem uma palavra que eu falei e até enfatizei: perseverança. Correr com o propósito de não desistir. Não desistir. Mesmo que venham as tempestades na vida, e como virão, e serão cada vez piores, à medida que nós nos aproximemos, né, deste prêmio maravilhoso, as dificuldades são maiores. Podemos tirar o próprio exemplo da maratona. Eu nunca corri a maratona, mas aqueles que o fazem sabem muito bem das dificuldades, dos quilômetros, dos metros finais, quando o corpo exausto já não mais obedece à sua mente. E alguns até desfalecem naquele momento. Não perseveram. Marcar a história, viver uma vida, meus irmãos, com propósito é a nossa missão. Você está correndo com uma meta pré-estabelecida? Qual é o teu alvo, meu amado irmão, minha amada irmã? Entende claramente o objetivo pelo qual está se esforçando dia após dia? Ou apenas está se levantando, indo trabalhar, indo à escola ou indo lá onde for, apenas por ir, por obrigação, e não como missão? Tem conseguido, meu amado, a alegria que compensa toda a sua entrega, como está em Hebreus 12, 2? Pela alegria que lhe fora proposta? Essa é a primeira atitude, determinação. A segunda atitude está justamente no verso 25 de 1 Coríntios 9, submissão. Quando Paulo assim escreve: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, submetem-se. Quando Paulo chama a atenção dos irmãos corintenses, né? Não é corintiano, nem muito menos flamenguista, assim como eu, mas corintenses, Paulo faz com que eles percebam que eles precisam se tornarem dominadores do seu objetivo. Paulo fala-nos para nos submeter a um treinamento rigoroso, assim como para todo discípulo. Você e eu estamos sendo a cada dia treinado, ensinado, provado para ser aprovado, como está em Tiago. Submissão é importante, porque quando eu me torno submisso, eu suporto os sofrimentos. Eu simplesmente acredito que por Cristo tudo é válido. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 ao 5, Paulo assim escreveu ao jovem pastor: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. A regra é clara, meu irmão. Eu preciso ir. Eu preciso batizar, eu preciso ensinar, eu preciso fazer esta roda girar e continuar girando até que Jesus volte. Até
que ele venha até o fim dos séculos, de forma parecida como os atletas obtêm nos seus treinamentos, os dons, o carisma, que cada um de nós, cristãos, pode até impressionar inicialmente, mas o mais importante, assim como todo atleta, é o caráter, a marca que nós deixaremos na história, como pessoas dignas, merecedoras do prêmio ao qual receberemos. Ultrapassar jamais, obedecer às regras sempre. E a Bíblia é a regra que nós devemos seguir. Esta a regra número 1 e única. Se submeta às regras que Deus impôs, meu amado irmão. Quer ser feliz, mesmo na tempestade, mesmo passando sofrimento, mesmo sendo crucificado? Obedeça às regras. A última atitude que se espera daqueles que decidem ser um discípulo disciplinado é perseverança. O versículo 26, 27 termina assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Eu domino o meu corpo, para que, depois de ter pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando eu começo a esmurrar o meu próprio corpo, a dominar o meu corpo, eu estou agindo com perseverança, assim como a igreja primitiva fazia. Atos 2, 42 e 47, podemos ler para justamente entender esse paralelo que eu estou fazendo com 1 Coríntios. Diz assim na minha versão, Atos 2, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E o versículo 47 diz assim: louvando a Deus e sendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Fazendo esse paralelo, meus irmãos, uma passagem do texto base dessa reflexão, Lucas ele descreve sobre a nova comunidade cristã. E o que ele enfatizava nessa passagem? Sua perseverança. A perseverança da igreja. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Perseverança na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não paravam. Eles eram determinados. Eles eram submissos. Apesar dos problemas e conflitos, desde o início, uma marca da igreja era a união. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Um povo missionário e solidário. Repartia o que tinha e atendia às necessidades, meus irmãos, de cada um. A passagem nos revela que eles se reuniam no templo, demonstrando exatamente a herança do judaísmo, mas também nas casas, que era a prática de Jesus e seus discípulos.
A igreja primitiva contava com a simpatia de todos. E o que é que Deus fazia? Ia acrescentando-lhes, dia após dia, aqueles que iam sendo conquistados por sua simpatia, por sua devoção, por suas vidas, por seu caráter. Não esqueça jamais que quem faz a igreja crescer não sou eu, não é você. É Deus. Deus é que faz a igreja crescer. Mas a nossa missão é assumir aquilo que Deus nos propôs e obedecer exclusivamente a Deus. Fazer simplesmente o que necessita ser feito. E para concluir, que nota você daria a si mesmo em relação a ser um discípulo disciplinado? Que nota você daria? Se sua nota for baixa, meus irmãos, então não se desespere, isso é normal. Estamos numa caminhada, estamos rumo à eternidade. Se a sua nota for alta, cuidado, porque quem tem nota alta tem que manter a nota alta. Então a exigência será muito maior. Deus espera, meus irmãos, que sejamos determinados, sejamos submissos e perseverantes na sua obra de evangelização. Que Deus abençoe a nossa vida nessa noite, nesse momento maravilhoso que estamos vivendo. Em breve estaremos juntos fisicamente, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.